Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo, Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caro irmão, cara irmã, a circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, seja bem-vindo ao programa Palavra para o Teu Dia. E ore comigo, ore conosco com esta linda comunidade. Oremos. Vinde, Santo Espírito, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Santo Espírito, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua divina consolação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso, que vive e reina com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia extraído de São Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 7. Naquele tempo, Jesus chamou os discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos impuros e de curar toda a enfermidade e toda a doença. São estes os nomes dos apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou estes 12, depois de lhes ter dado as seguintes instruções: não sigais pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, ide primeiramente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho proclamai que o reino dos céus está perto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caríssimos irmãos e irmãs, a missão. A missão é uma condição inerente, uma condição sine qua non, uma condição indispensável. A Igreja é por natureza missionária. A Igreja é por natureza anunciadora da Boa Nova. A Igreja é por natureza arauta, ou arauto do Evangelho. A Igreja é, pela sua natureza, a presença visível de Jesus Cristo, Senhor. Portanto, nós, enquanto batizados, recebemos o tríplice munus. Nós somos sacerdotes, profetas e reis pelo batismo. Todo cristão é sacerdote, todo cristão é profeta e todo cristão é rei. E isto porque participamos do ministério, da vida, da ação de Jesus Cristo. E a palavra-chave para o dia de hoje é termos a capacidade de sermos anunciadores da palavra do Senhor. Sairmos da nossa zona de conforto, sairmos da nossa comodidade, sairmos dos nossos esquemas mentais, sairmos das nossas estruturas que nos condicionam e, de certa forma, nos aprisionam em nós mesmos e não conseguimos ser aquilo que o Senhor pretende que nós sejamos. O Senhor quer que tu sejas alguém que leva a boa nova. O Evangelho é a boa nova. É levar a palavra do Senhor e a levar a alegria do Evangelho a todos aqueles que ainda não a descobriram. E mesmo a nós que já descobrimos, mas que todos os dias vamos construindo esta relação com Ele. Portanto, Jesus chamou os discípulos e deu-lhes o poder de expulsar espíritos impuros e curar toda a enfermidade e toda a doença. E é bom que sublinhemos esse aspecto. A teologia alemã, protestante, que depois de certa forma espalhou-se, é uma teologia descartada de transcendência
é uma teologia sem transcendência. É uma teologia reduzida a um racionalismo exacerbado, ou seja, exagerado, com o famoso método histórico-crítico, que o Papa Bento XVI, enquanto teólogo, criticou e mostrou as fragilidades deste método ou desta maneira de fazer teologia. Caro irmão e cara irmã, aí onde a nossa racionalidade esbarra contra a parede, não que significa que tenhamos esgotado o conhecimento, a verdade. E do mesmo modo, ali onde esbarra a nossa fé, não significa que tenhamos alcançado a plenitude da fé, não. Mas a verdade é que o Senhor convida-nos a todos a sermos humildes e reconhecermos que, enquanto andarmos por este mundo, nada sabemos de maneira absoluta. Todos os dias o Senhor nos dá a graça de o encontrarmos, de contemplarmos, de tocarmos a sua palavra com as nossas mãos, com os nossos lábios, com o nosso coração. E a verdade é que esta teologia, com o seu método histórico-crítico, deixou de acreditar no poder de Cristo Jesus, poder transcendente, poder espiritual. Mas a verdade é que nós acreditamos, e o Padre António Saiez, grande teólogo de Burgos, criticando também esta teologia desencarnada da espiritualidade, vai então apresentar aqui de maneira muito clara elementos essenciais para percebermos que a vida com Cristo também passa pelo milagre, passa pela cura espiritual, passa pelo poder de expulsar os demónios, passa por isso. Sim, e nós acreditamos, a Igreja sempre acreditou. E quando olhamos nos Evangelhos, toda a vida de Jesus é este combate contra o demónio. Alguém quererá personificar o demónio como o mal que existe, ou a incapacidade do homem de ser generoso, de ser altruísta, mas é muito mais do que isto. O mal é a ação do demónio em nós. O mal é a ação do demónio no mundo. Portanto, é este mundo que está em oposição ao Senhor da vida. Portanto, o Senhor tem poder de curar. Eu creio firmemente. Diz o Padre Martim Avalose, o tempo dos milagres não terminou. Jesus continua vivo, Jesus continua operante, Jesus continua a agir nas nossas vidas. Portanto, eu creio. E o Senhor chama os discípulos, chama 12 imperfeitos. Podemos até cair na presunção de crer que nós somos melhor do que aqueles que o Senhor chamou. Sim, basta ver um que o traiu, que o vendeu, enforcou-se. Bem não, caríssimos irmãos. Estes a quem o Senhor chamou são o reflexo daquilo que nós somos, que eu sou. Ou seja, nós temos as nossas misérias, os nossos pecados, as nossas incoerências, a nossa infidelidade para com o Senhor. Portanto, estes homens foram trabalhando todos estes defeitos e transformá-los em virtudes, ou seja, fazer com que aquilo que era um defeito fosse erradicado das suas vidas e no lugar do defeito colocado uma virtude. Este deve ser também o meu e o seu propósito, fazer com que tudo aquilo que não agrada ao Senhor seja extirpado da nossa vida, pedindo ao Senhor esta graça para podermos amar, para podermos louvar, bendizer, glorificar e buscá-lo com todo o nosso coração. O Senhor pede também que rezemos. No domingo também sublinhava a leitura do Evangelho. O Senhor dizia, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E eu me perguntava aos meus paroquianos, vocês rezam de verdade ou de veras pelos vossos sacerdotes? A verdade é que a maior parte das pessoas não reza pelos sacerdotes. E nós, como dizia o padre Henry Nouwen, nós somos curadores feridos. Eu trago as minhas feridas, como todos os homens e mulheres, mas ao mesmo tempo sou um curador de almas, porque o Senhor que
que me cura, dá-me a graça e a possibilidade também de ser um curador. Eu não sei que problemas você tem, que problemas enfrenta, mas eu creio no poder da oração. Eu creio que o Senhor tem um poder capaz de tocar o mais profundo do nosso íntimo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.